Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Meu nome é Sérgio Lírio e eu tenho aqui virtualmente ao meu lado a repórter Thaís Reis Oliveira. Thaís, tudo bem? Como vai? Oi, Sérgio, tudo bem? E você? Estamos aí. E o editor Rodrigo Martins. Rodrigo, Olá, Sérgio. Olá, Thaís. Tudo bom? tudo bem? Rodrigo. Vamos aí, né, pessoal? Mais uma semana de muita confusão, né? Aparentemente agora, nas próximas horas, vai se resolver a questão do Ministério da Saúde, a demissão do Mandetta. No meio dessa confusão também houve uma queda de braço também entre o Ministério da Economia e o Congresso na aprovação das medidas de auxílio aos estados, auxílio à população. Eu queria que cada um comentasse aí como é que perceberam um pouco essa semana, como é que vocês viram. O Rodrigo fez a matéria, a reportagem principal dessa edição, que é falando justamente de como o Bolsonaro e o bolsonarismo se moveram novamente para boicotar o isolamento social e como o mundo está vendo isso. E a Thaís fez também uma matéria muito interessante sobre essa leva, né, essa legião de brasileiros e pequenas empresas que não são contempladas pelo auxílio emergencial. Eu queria que vocês dissessem um pouco aí, a gente comentasse um pouco o que dá para resumir essa semana. Houve algum lado venceu, saímos todos derrotados, o que está acontecendo nesse momento, que lembrando é um momento muito crucial, né, no combate ao coronavírus, porque as curvas estão em ascensão, né? O Brasil agora já está na média de 200 mortes por dia, e a curva claramente está subindo o morro como era previsto pelos especialistas. Thaís, como é que você viu essa semana aí? Então, eu tive a impressão que é uma semana de novo de compasso de espera, de muita agonia, tanto no Planalto, por essa novela da demissão do Mandetta, que sai ou não sai, ele parece estar sendo fritado em fogo lento, não deve pedir demissão, mas tem essa recusa do Bolsonaro e a dificuldade de achar um substituto à altura, que então esse processo está travado. E ao mesmo tempo você tem um compasso de espera também das pessoas que se cadastraram para receber esses benefícios emergenciais e que não tiveram retorno do governo, a taxa de pagamento até agora é muito pouca, eu vou falar disso mais tarde, tem a ver com a reportagem que eu fiz, e acho que um outro ponto que traz, né, essa angústia é a gente está vivendo um período de lotação dos leitos de UTI em todos os estados. O coronavírus chegou a todos os estados na semana passada. A média geral de internação em São Paulo, que é o que lidera o ranking da quantidade de leitos, chegou hoje a 60, 65%. A equipe da Secretaria Estadual de Saúde acabou de formação numa coletiva. O Ceará já chegou a 100% dos UTIs ocupados por coronavírus. A fila de espera já é de 48 pacientes, então é uma semana muito tensa, né? Em todos os aspectos. Bom, Rodrigo, fala um pouco aí da sua reportagem. Quer dizer, na verdade, o Bolsonaro, desde a sexta-feira passada, voltou a fazer uma campanha não só contra o isolamento, mas contra o posicionamento dos governadores e o posicionamento do seu próprio ministro, que, na verdade, nem mais ministro já pode ser considerado. Como é que o mundo retratou, tem visto, tem narrado essa saga brasileira? E quais são os problemas hoje cruciais para o Brasil conseguir desenhar uma estratégia clara de combate ao coronavírus, segundo o que você apurou aí? então, Sérgio, a avaliação assim praticamente consensual dos jornais mais influentes do mundo é de que o Bolsonaro ele se assemelha ao presidente da Bielorrússia, ao ditador do Turcomenistão, da Nicarágua, que são os últimos negacionistas, né, da pandemia, os últimos líderes que ainda advogam contra a quarentena, contra a necessidade de isolamento social. O próprio Financial Times soltou uma matéria que coloca o Bolsonaro nesse mesmo patamar e diz que eles são os líderes avestruz, né, que enfiam a cabeça debaixo da terra para não enxergar o que está acontecendo. O Washington Post considera que o Bolsonaro é o mais perigoso deles, é o pior deles, até porque o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes
e tem tudo para se tornar o próximo epicentro da pandemia. O Washington Post, inclusive, sugere que o presidente Donald Trump ligue para o seu colega brasileiro e sugira que ele reveja suas posições. O fato é que, nos últimos dias, o Bolsonaro manteve a sua campanha contra o isolamento social, né, sugerindo que a população retorne ao trabalho e tal. Ele próprio furou a quarentena várias vezes, né, foi para o Hospital das Forças Armadas, depois foi para uma farmácia, foi numa padaria que era frequentada pelo Mandetta, fez questão de comer, de lanchar no balcão do estabelecimento, violando um decreto local, a pretexto de inaugurar um hospital de campanha numa cidade do interior de Goiás. Ele também confraternizou com eleitores, né? E o tempo todo cutucando o ministro Mandetta. Em uma das lives dele, ele chegou a dizer que o médico não pode abandonar o paciente, mas o paciente pode trocar de médico, né? Isso porque o Mandetta sempre faz essa alusão de que ele não vai abandonar o paciente, no caso o Brasil, diante dessa pandemia, que só sairia por decisão do presidente da República, né? Então, é mais uma semana de trabalho perdida, né? E num momento crucial, porque, de acordo com as estimativas do próprio Ministério da Saúde, é previsto um crescimento vertiginoso do número de casos de coronavírus a partir da 17ª semana epidemiológica, que vem a ser justamente no fim de abril, início de maio, né? E o Brasil já está registrando oficialmente mais de 200 mortes por dia. Eu digo oficialmente porque a subnotificação é enorme, né? Os hospitais públicos eles só estão testando os pacientes que estão internados em estado grave, né? Ou aqueles que faleceram com sintomas da doença. Só em São Paulo havia uma fila de 15.600 exames pendentes de confirmação até a segunda-feira passada, né? E assim, o que impede, né, no momento, um dos gargalos é justamente esse, a ampliação dos testes para saber qual é a real dimensão do problema hoje, né, porque não sabemos. Estamos olhando um retrato de talvez 1 ou 2 semanas atrás, como alertou o ex-ministro Arthur Quioro em entrevista para a Carta Capital desta semana, né? E também, assim, um gravíssimo problema do desincentivo à quarentena, porque o Bolsonaro ele está incentivando as pessoas a saírem às ruas, seus militantes aproveitaram o feriado de Páscoa para também ir às ruas, cobrar o fim da quarentena. Houve até um grupo de jovens que desfilou pela Avenida Paulista com um caixão sobre os ombros, uma música eletrônica ao fundo, fazendo referência àquele popular meme dos coveiros dançarinos de Gana, né? E que, enfim, parece um escárnio com todas as vítimas do coronavírus. Então, nós já temos mais de 1.700 mortos, né? Mais de 28 mil casos confirmados da doença, e, de acordo com pesquisadores da USP, da UNB, a estimativa é de que o número real de infectados seja 15 vezes maior, justamente por conta dessa subnotificação que nós estamos enfrentando, né? Então, é importante que, neste momento, o momento mais delicado, o presidente da República adote essa postura irresponsável. Rodrigo, o impressionante nessa história um pouco é que a gente continua tratando isso como uma espécie de misticismo e alquimia, né? Porque mesmo para entrar na discussão qual o melhor tipo de isolamento, o isolamento horizontal vai ser possível manter até quando? Quando é que dá para pensar numa progressão? Que tipo de progressão? Em que fases elas são? Como é que você planeja isso? Você precisa ter testes em massa e um monitoramento preciso e uso de tecnologia, que é o que não se vê no Brasil. O Brasil, quer dizer, vamos lembrar que o Mandetta, as pessoas têm defendido muito o Mandetta, defenderam muito o Mandetta nesse período, simplesmente que ele manteve uma certa racionalidade de pensamento, mas a ação foi muito tímida. O Brasil não conseguiu comprar e trazer testes no volume necessário, prometeu 40 milhões, depois não sei quantos milhões, aí no final trouxe pouco menos de 1 milhão, não consegue, é um dos países...
Não, só um dado que eu queria trazer, que a taxa de testes por milhão do Brasil é de 96 testes, 296 testes a cada milhão de habitantes. Na Itália, que lidera o número de mortes na Europa, foram feitos 18.400 testes a cada milhão de habitantes. Então, é impossível calcular, né, o tamanho dessa pandemia no Brasil se a gente não chega a testar. É um número que é muito menor, tipo, milhares de vezes menor do que de qualquer país da Europa, mesmo a Alemanha, que tem poucos casos em relação à Itália e à Espanha. Não, de qualquer mesmo entre menor do que países da América Latina, né? Eu estava vendo uns dados hoje. O Brasil só se compara aí à Bolívia e à Venezuela, eu acho, em termos de teste por milhão de habitantes. Sim. Ele é muito superior no Chile, na Argentina. Mesmo a taxa de óbitos, né? A taxa de óbitos no Brasil por milhão, que chega a 7, tem alguns números que calculam 8,2, a taxa da Argentina, que é um país com realidade socioeconômica relativamente parecida com a nossa, é um país que faz frio, já que muita gente diz que o verão iria impedir, né, a proliferação do coronavírus no Brasil, é 4 vezes menor do que a do Brasil. Então não tem como mentir com os números nesse caso. Independentemente do dado, o Brasil está na lanterna do ranking de cuidado com o coronavírus. Agora eu queria a gente comentar um pouco o seguinte, e aí a gente entra um pouco na matéria também da Thaís. A minha impressão é o seguinte, o Bolsonaro, por um lado, boicota, vou dizer assim, politicamente, boicota, né, a linha científica, vamos dizer assim, a defesa sanitária, né, a posição sanitária do país, dos governadores, dos prefeitos, que é o que ele pode fazer nesse momento, porque vamos lembrar que o Supremo Tribunal ontem, de uma forma uníssona, né, todos os 9 ministros que votaram na sessão votaram dizendo que o Bolsonaro não pode tomar uma decisão contrária às medidas de isolamento definidas por estados e municípios. Então ele está, na verdade, ele do ponto de vista de ação prática, ele está com as mãos amarradas nessa área de tomar medidas contra o isolamento. Então ele usa a retórica, né, as fake news, as mentiras, para tentar minar a ação, né, dos governadores, dos prefeitos, mas eu acho que ele tem agido aí, sim, é o ponto onde ele age e atua com autonomia para boicotar isso tudo, que é na área econômica, né? A sensação que eu tenho é que, como também muito do que foi se anunciado na área de saúde ficou só no discurso, né? Então nós vamos comprar tantos testes, tantas máscaras, tantos equipamentos e nada chega. O mesmo tem acontecido na economia e é uma coisa muito mais grave, porque ele quer forçar o caos, a fome, o desespero das pessoas para que elas saiam à rua naturalmente e por si só acabem não respeitando a quarentena. Então os dados são muito preocupantes. Primeiro que as medidas foram insuficientes, né? Segundo, porque elas, como disse a Thaís logo no início desse programa, estão chegando com muito atraso. E a Thaís hoje, nessa semana, conversou, inclusive, com gente que tem tentado ajudar aí em algumas regiões do país. Thaís, fala um pouco do drama que parte da população, uma grande parte da população brasileira tem vivido nessas semanas. Então, Sérgio, a gente tem ali dois tipos, né, de pessoas que estão sendo prejudicadas pela burocracia do governo, pela dificuldade em receber o auxílio emergencial de R$600, que vai ser pago aí nos próximos 3 meses a trabalhadores informais. Esse primeiro grupo, que é o grupo que está na situação mais grave agora, são de pessoas que já não tinham assistência do Estado sempre, né? Que a falta de atenção do Estado é endêmica, né? Eu conversei com um diretor de teatro da Cracolândia, o Paulo Farias, que ele tem já há mais de 10 anos um galpão no epicentro da Cracolândia, aqui em São Paulo, e é onde funciona o teatro dele. Assim que a quarentena começou, ele se mudou para o galpão do teatro e deu início a um programa para distribuir alimentos, né, para aquela população, porque as ruas ficaram vazias, né, o comércio da região fechou, todo tipo de mecanismo que essas pessoas tinham para sobreviver, que fosse as doações, a mendicância, cessou. Então a fome chegou mais cedo que a doença nesse lugar. Ele tem mobilizado pessoas, colegas, entidades do terceiro setor para ajudar as pessoas na Cracolândia. Eles devem atender 1.500 famílias. E é curioso porque esse é um retrato ali de um grupo que está passando muito longe dos olhos do governo agora para essa ajuda, porque muita gente não tem CPF,
esse grupo de população de rua em São Paulo inclui imigrantes, gestantes. É muito comum que nessas mudanças as pessoas percam os documentos. Muita gente não tem celular, computador, não sabe que esse benefício está sendo pago. Então, essas pessoas, muito provavelmente, até o final da pandemia, não vão receber essa ajuda do governo. E o outro grupo são de pessoas que têm procurado, o governo tem se cadastrado no site da Caixa para receber o auxílio, mas até agora não receberam nenhuma resposta sobre se o pagamento vai ser feito ou não. Então, elas não sabem se vão receber esse auxílio ou não. A Caixa recebeu, até ontem, mais de 35 milhões de inscrições só no site, que são pessoas que não estavam cadastradas no CadÚnico, que é o cadastro do governo para programas sociais, não tinham contas na Caixa, são novos trabalhadores que se inscreveram para receber esse benefício. Até essa sexta, o Ministério da Cidadania espera pagar menos de 7 milhões de trabalhadores, então é muito pouco, é 1/5 da procura que a gente tem até agora. Eles estabeleceram um calendário que leva em conta a data de aniversário, o recebimento de outros benefícios, mas a questão é que está andando a passos muito lentos. Então, as pessoas já estão, a gente vai completar aí 50 dias de quarentena estabelecida e muita gente já está sem o que comer, né? Quem tem feito o cadastro está tendo dificuldade de receber, não sabe se vai receber ou não. E essa massa de pessoas que não tem acesso a documentos, que não tem acesso ao poder público, muito provavelmente não vai receber esse dinheiro. É muita gente. Essa procura, o governo estima que 70 milhões de trabalhadores vão procurar, né, o cadastro até o fim do programa. É muito mais gente do que eles estavam esperando. Tipo, a expectativa era pagar esse benefício a 50 milhões de trabalhadores. Então, outra questão que deve se agravar aí nos próximos dias é se o governo vai ter dinheiro ou não, de onde vai vir o dinheiro para pagar esse benefício de fato, né? Então, o problema da falta de subsistência, da fome, do desemprego é muito maior do que os dados estatísticos que a gente tinha até pouco tempo atrás mostravam. O que eu queria dizer só que é o seguinte, o presidente do Banco Central participou de uma dessas lives aí com o banco, se eu não me engano, foi com a XP Investimentos, sim, e ele reforçou a ideia de que quanto mais durar a quarentena, pior para a economia. A tese que não é só o Bolsonaro que defende esse governo, é que é preciso encurtar esse período de isolamento, sob risco de você ter mortes e tal, para salvar a economia. Isso, para mim, é muito um indicativo de que há essa mentalidade está instalada no Ministério da Economia, na equipe econômica, de que é isso, vamos salvar a economia à custa de vidas. Lembrando que é o seguinte, todo mundo tem falado o seguinte, não existe uma coisa sem a outra, né? Colocar em risco a população vai piorar a depressão econômica que vem pelo caminho. E todos os dados que o Banco Mundial, o FMI tem mostrado é o seguinte, o Brasil, primeiro, é um dos países que menos tem reservado recursos para o combate às consequências econômicas da pandemia, né? Não chega nem a 3% do PIB, sendo que outros países têm 7, 8, 9, mobilizado 7, 8, 9% do PIB para isso. Segundo, a manter essa linha de política econômica brasileira, o Brasil vai ser um dos países que vai mais sofrer, vai ter maior queda no PIB neste ano, e vai ser o país que vai ter a recuperação mais lenta em 2021. Né? As estimativas são que o Brasil, do FMI, do Banco Mundial, é que a economia brasileira cai de 5% a 5,5% do PIB, tem uma queda nesse ano, e que no ano que vem tem uma recuperação de menos de 3%. Né? O que seria natural depois de você afundar tanto assim, era você crescer mais rapidamente. Só uma comparação, a Alemanha vai cair 7%, mas no ano seguinte deve crescer quase 7%, praticamente eliminando a queda do ano anterior, ficando no empate. Então o Brasil corre o risco de, neste ano, ter um afundamento da economia que é maior do que a soma do que foi em 2015 e 2016. E a equipe econômica não percebeu isso, ela quer usar os velhos instrumentos com uma nova realidade, uma nova circunstância, e não vai ser possível, isso é um problema muito sério. Agora eu queria, pessoal, e aí eu passo para o Rodrigo, queria que o Rodrigo comentasse primeiro, nos primeiros dias aí das diatribes, das loucuras do Bolsonaro, da inconsequência do Bolsonaro, a gente ouviu muito panelaço, tal, foram dias seguidos de panelaço, de protestos. Esses protestos meio que pararam nos últimos dias, né? E mesmo agora a demissão certa do Mandetta tem causado maiores revoltas. O que vocês acham que aconteceu? Rodrigo primeiro e depois a Thaís. Bom, inicialmente só para complementar o que você estava dizendo antes, assim, para que não paire dúvidas sobre como a resposta do governo brasileiro é insuficiente na área econômica,
o FMI divulgou que um cálculo de que o Brasil reservou 2,9% do PIB até o momento para combater os impactos econômicos da pandemia. Nos países do G7, as nações mais ricas, é o dobro, é 5,9%. Né? E mesmo quando você compara os países do G20, do qual o Brasil faz parte, a média é de 3,5% do PIB. Então, não é verdade que o governo está agindo para preservar empregos, para salvar a economia, porque ele não está fazendo o que as outras nações estão fazendo, que é botar a mão no bolso para segurar as pontas nesse momento. Né? Agora, eu acredito que assim, o fim dos panelaços ou mesmo essa apatia diante da saída do Mandetta também tem uma certa relação com o cansaço, né, desse tipo de protesto e tal, porque é a mesma lenga-lenga, né, cada besteira que o Bolsonaro fala, cada pronunciamento que ele faz, a cada ameaça de demitir o Mandetta, na prática, ele já não é ministro desde a segunda-feira da semana anterior, né, porque tudo que ele falava o presidente desautorizava, né. Então, eu acho que há um cansaço, sim, e, ao mesmo tempo, as pessoas que fazem oposição ao governo Bolsonaro, elas não vão sair às ruas para protestar por conta da quarentena, né? O instrumento que tem é só os panelaços, é só as reclamações via redes sociais, mas eu acredito que enfim, está tendo um esgotamento mesmo, né? E acho também que uma grande parcela da sociedade ainda não tem do problema, né? Porque as redes bolsonaristas costumam fazer uma comparação esdrúxula, o próprio Bolsonaro faz isso nos seus perfis, né, nas redes sociais, que é comparar o número de mortes que está ocorrendo na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, e o número de mortes oficiais registrados no Brasil. Né? E isso desconsidera o fato de que aqui a subnotificação é gritante, e mais do que isso, que o vírus chegou no Brasil muito tempo depois. Nós ainda vamos fazer essa escalada, né? Então, eu acredito que na medida em que começarmos a ver a tragédia que já ocorreu na Europa, que está ocorrendo agora nos Estados Unidos, talvez as pessoas comecem a se mobilizar um pouco mais. Eu concordo com a avaliação do Rodrigo, acho que essa tática de protesto se esgotou, né? A gente tem que lembrar que foram vários dias seguidos de panelaços. E eu queria acrescentar também que eu acho que esse arrefecimento tem a ver também com a posição do Mandetta, né? Que mudou nas últimas semanas. Ele acabou, não parece interessado em se manter no cargo, então ele e o Bolsonaro estão num cabo de guerra, porque ele não vai pedir demissão, embora deixe explícito as diferenças que ele tem com o governo. Então, o Bolsonaro não demite, ele também não parece disposto a se manter no cargo, então acho que perdeu-se ali uma razão para defendê-lo. E a respeito disso que o Sérgio falou, do Ministério da Economia, eu acho curioso, uma das entrevistas que eu fiz para essa matéria com o presidente da Associação Brasileira de Lojistas, o Nabil Sarrium, e me chamou muita atenção que a tese levantada pelo Ministério da Economia, na verdade, tem muita aderência entre os empresários, né, setores que apoiou o Bolsonaro e que, diante da pandemia, também tem insistido nessa tese de que é preciso voltar, que a atividade econômica precisa voltar o mais rápido possível, que ele me disse que não dá mais para esperar, para contar se vão morrer 500 mil pessoas, então eles querem voltar acima de tudo, e eu perguntei para ele, olha, existe um consenso científico entre os governos que estão combatendo o coronavírus de que uma volta antecipada à vida cotidiana pode, no futuro, provocar uma quarentena muito mais grave, que no caso do Brasil seria um lockdown completo. E ainda assim ele diz que é importante, eles precisam arriscar, porque tem milhões em jogo, enfim, não está só no governo essa falsa dicotomia entre saúde e economia, né? Então, e é perigoso, porque embora os governos estaduais, municipais tenham tentado, né, em sua maioria, manter o isolamento, essa pressão do setor produtivo é importante, né? Então eles podem mudar as coisas e
e acho que a gente pode viver aí nos próximos dias um agravamento dessa sensação de quarentena afrouxada, né? Que eu não sei se vocês têm percebido isso, mas eu tenho percebido que as ruas estão mais cheias, que as pessoas não têm mais vergonha de aparecer publicamente com outras pessoas fazendo exercício, paradas na rua, etc. Sim, tenho percebido. E o que acontece é o seguinte, sem um apoio do governo federal, os estados e os municípios não vão conseguir fazer mais do que estão fazendo nesse momento. Não tem condições, porque quem pode imprimir dinheiro é o governo federal. É ele que pode emitir títulos para, por exemplo, dar liquidez aos bancos e garantir que esse dinheiro vai chegar às pontas, mandar dinheiro direto para o cidadão. Quer dizer, já teve gente, por exemplo, como o Henrique Meirelles, defendeu que se imprima dinheiro. É uma ideia a ser levada em consideração também, né? Mesmo o Banco Central, por exemplo, pode dar uma garantia maior aos bancos, para que o dinheiro que foi liberado de compulsório, né, chegue também às empresas, tal. Agora, em algum momento a gente vai ter que discutir essa questão do isolamento, mas o problema do Brasil é que a gente nunca discute isso com base em dados científicos, com medição. Lembrando que o Bolsonaro, essa semana, proibiu que você fizesse o georreferenciamento, né, da movimentação no Brasil, que o Ministério da Ciência e Tecnologia queria fazer. Sem isso, vai ser possível saber onde é que está o mau deslocamento, como é que... Você quer fazer com a Coreia do Sul? A Coreia do Sul usa teste em massa e alta tecnologia. Estão saindo da crise, teve eleição essa semana, eles estão conseguindo controlar rapidamente, não fizeram um isolamento horizontal, mas fazem uma outra coisa que é muito mais cara e muito mais organizada, que é um grande controle. E quando a coisa piora em alguma região, eles vão lá e fecham a região inteira, é assim que funciona. Aí chega a fazer lockdown, em algumas áreas na Coreia do Sul você faz o lockdown para resolver, né? Mas você precisa ter mecanismo. Aqui não, a gente só trabalha aqui no pé de achismo, né? A coisa por exemplo, mesmo a discussão da cloroquina, né, Thaís? Você que tem acompanhado muito isso aí. As pessoas não estão negando. Teve um hater, inclusive, que escreveu aí dizendo que a gente é contra a cloroquina. Não sou nem contra nem a favor. Também não sou nem contra nem a favor do vermífugo que o ministro da Ciência e Tecnologia sugeriu. Qualquer remédio que ajudar a curar, ajuda, mas o que não pode é acreditar no milagre da cloroquina. O sujeito vai comprar a cloroquina, levar no bolso, sai na rua, toma e pronto, eu tô protegido. Não é assim, né? Não vai ser assim, dessa forma. Não, de jeito nenhum. Eu acho que muita gente confundiu, muita gente, acho que saiu até uma matéria, algo parecido com a matéria da edição passada da revista, falando dos cloroquinas e dos quarentenas. Eu acho que muita gente tem confundido uma reação à politização da questão do remédio, que começou nesse centro no mercado financeiro, em alguns círculos da extrema-direita, como eu expliquei nessa outra matéria, com uma reação à politização de fato, que eu acho que isso tem tido. Muita gente tem enfatizado a necessidade de fazer os devidos testes, de acreditar na ciência, de não propagandear uma cura milagrosa que não existe. Os estudos que estão sendo concluídos aí nos últimos dias têm mostrado exatamente isso, de que o remédio pode funcionar em alguns casos, ele está longe de ser uma panaceia, ele está longe e ele é muito perigoso, né? Em alguns casos tem efeitos colaterais graves. Então é isso, não dá para politizar esse debate, não dá para adiantar, né, as medidas de proteção sem a devida tecnologia e o devido papel do poder público mesmo. Sem o poder público assumir de fato o papel à frente dessa guerra, né? Eu vi também assim alguns comentários falando assim, por que está se falando tanto nos efeitos colaterais da cloroquina se ela é uma droga que já é usada contra malária, lúpus, não sei o quê, papapá. Bom, é que há uma diferença dos efeitos colaterais que a droga pode ter num paciente que tem determinado quadro clínico e em outro. Um dos efeitos colaterais da cloroquina é a arritmia cardíaca. Para um sujeito que já está entubado com insuficiência respiratória, isso pode ser fatal. Essa é a diferença. Essa é a diferença. De uma pessoa que está fazendo tratamento para o lúpus ou para a malária, é um contexto, um quadro clínico absolutamente diferente. Agora, pessoal, eu queria chamar aqui o Barrocal. O Barrocal fez uma reportagem essa semana sobre o papel do Augusto Aras, do Procurador-Geral da República, que, na verdade, está relembrando velhos tempos e está virando uma espécie de engavetador-geral da República, né? Ele, na verdade, é o único que poderia processar o Bolsonaro por suas inconsequências, mas ele, na verdade, optou por defender, né, agir como uma espécie de
de advogados de defesa do Bolsonaro. Isso está tendo consequência, está tendo uma briga muito forte aí no Ministério Público, desavenças, e quem conta um pouco mais para a gente sobre isso aí é o André Barrocal. Barrocal, diga aí, um abraço. Olá, colegas de redação, amigos de Carta Capital. Essa semana eu trato do novo engavetador-geral da República, Augusto Aras. Engavetador-geral é como ficou conhecido o procurador-geral dos tempos de Fernando Henrique, Geraldo Brindeiro. O procurador-geral é o único autorizado a processar criminalmente o presidente da República e os ministros. Esse tipo de processo, quando existe, corre no Supremo Tribunal Federal. E a Corte tem se mostrado agora, na pandemia de coronavírus, um terreno minado, bastante minado para o governo Bolsonaro. Augusto Aras já arquivou queixas levadas ao Supremo por crime comum contra Jair Bolsonaro por atos e palavras presidenciais na pandemia. Aras também ignorou pedidos de colegas procuradores, de 18 de seus colegas procuradores, para que entrasse no Supremo contra Bolsonaro. A blindagem de Aras ao governo e ao presidente chegou a tal ponto que agora há um levante entre os procuradores. A Associação Nacional da Categoria criticou Aras publicamente e ameaça entrar contra ele no Supremo com um mandado de segurança. O motivo da crítica é um ofício enviado por Aras ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O teor desse ofício significa, na prática, que Aras está disposto a proteger todos os ministros das eventuais investidas de procuradores da República. O levante parece ter dado uma chacoalhada em Aras. Ele, um dia depois, enviou um parecer ao Supremo dizendo o contrário do que ele mesmo havia dito 2 dias antes. Não, Bolsonaro não pode passar por cima das quarentenas decretadas por estados e municípios agora na pandemia. Mas Augusto Aras pediu um inquérito criminal por suspeita de racismo contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub. É um inquérito para valer ou apenas de faz de conta para acalmar o levante interno no Ministério Público? Vamos saber nos próximos dias. Um abraço a todos e até a semana que vem. Pessoal, a gente está chegando aqui ao fim do programa e eu queria comentar o seguinte, né? A gente viu esses dias algumas manifestações também contra o isolamento social fora do Brasil. Ontem teve destaque, ontem quarta-feira teve um destaque sobre em relação a um protesto em Lansing, no Michigan, né? E as pessoas aí, tem gente que fala, veja bem, não é só no Brasil, isso acontece em tudo quanto é lugar. Eu queria lembrar o seguinte, isso aconteceu em Lansing, no Michigan, não aconteceu em Nova York, não foi em Los Angeles, não foi em Paris, não foi em Londres, não foi em Milão, né? Mas aconteceu em São Paulo. Porque São Paulo é o seguinte, tem gente que mora em São Paulo que acha que está em Nova York, mas na verdade está em alguma cidade do Arkansas, ou do Arkansas, como dizem os americanos, está ali em algum lugar ali do Mississippi, está nesse grotão, né, dos Estados Unidos. A tragédia brasileira é essa, quer dizer, estava aí um bando que sai na rua para protestar pelo fim do isolamento, mas sai de carro e de máscara, né, todos muito corajosos. Então, eu queria só dizer isso, né? Quer dizer, muito da nossa tragédia é essa, né? Se fosse só a irresponsabilidade do Bolsonaro e do seu séquito lá e dos seus ministros ditos ideológicos, a coisa seria um pouco melhor do que a gente está vivendo nesse momento. Então, queria também, deixo aí vocês para seus comentários. Acho que esse caso é mais um exemplo da dificuldade do bolsonarismo, seja do governo, seja da militância, em lidar com a realidade que se impõe, né? Um exemplo são os sujeitos que dançaram com o caixão de papelão ali na Paulista, né? O mais destacado deles, não vou repetir o nome aqui para não dar palanque, foi obrigado a gravar um vídeo, né? Gravou um vídeo envergonhado pedindo desculpas ao João Dória, pedindo desculpas a quem ele tem ofendido. Aquele sujeito que se filmou maltratando um morador de rua também, ao ser confrontado com a realidade, com a péssima repercussão que teve aquilo, também se retratou com o rabo entre as pernas. Esse governo agora tendo que lidar com uma realidade que chegou sem aviso prévio, que necessita de soluções urgentes, está mostrando a própria incompetência, até para os admiradores mais céticos, para os torcedores desse governo. Então a realidade está se impondo e deixa claro ali a dificuldade que eles têm em lidar com a vida real, né? Está fora da internet, fora do Twitter, fora do ambiente de militância. E lembrando que também
protestos solitários, né, na Alemanha, mas, salvo engano, uma das mulheres ela foi presa e fizeram um exame psiquiátrico nela e descobriram que estava com uma doença psiquiátrica, é isso, Sérgio? Sim, ela acabou. Ela, na verdade, era uma negacionista, né? Mantinha um site negando tudo. Aí um dia ela sai, no domingo passado, ela saiu à rua, e agrediu um policial, e aí foram fazer o exame. E nesse momento ela está internada numa clínica psiquiátrica, né? Se a moda pegasse, aí a pergunta é: sobrariam vagas no Brasil, nas clínicas? Olha, Não, tem que lembrar que não é mais acabariam clínica, as vagas do só tem comunidade terapêutica. Ah, é comunidade terapêutica, é verdade, é verdade. Eu acho que acabariam as vagas dos hospitais psiquiátricos antes dos leitos de UTI para coronavírus, viu? Seria mais um ganho para os pastores, né, Thaís? Que são grandes seriam administradores colônias da comunidade. né? O que vai virar? Bem, pessoal, estamos chegando ao fim, né? Vamos tentar manter, já que a gente falou em problemas psiquiátricos, vamos tentar manter aí a sanidade, né? Agradeço a vocês aí por mais uma participação e vamos lá, mantendo, né, enquanto for necessário, vamos ficar em casa, vamos respeitar as regras, porque o momento pior ainda não chegou. Então, meu recado para todo mundo aí é obrigado por quem nos acompanhou e até a próxima. Tchau, Sérgio. Tchau, Rodrigo. Também quero mandar um abraço para todo mundo que acompanha a gente. E é isso, né? Seguimos. Esse inverno vai ser longo e é preciso todo mundo se manter forte aí até o final disso tudo. Até mais, pessoal, e fiquem em casa.